A paz do Senhor Jesus, amadas Déboras, eu sou Rebenaura, estou na coordenação do projeto Desperta Débora aqui em Teixeira de Freitas e hoje eu trago o devocional que tem como tema Tu és o Deus que realiza milagres. Este tema ele está no livro de Salmos, no capítulo 77, versículo 14, que diz assim: Tu és o Deus que fazes milagres, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Amadas Déboras, este texto começa nos mostrando o estado íntimo do salmista, onde ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras misericordiosas de Deus. Nos versos anteriores, mostra que o salmista Asaf, ele não conseguia dormir. Passava a noite toda pensando a respeito da sua situação e a respeito do seu passado. Mas o mais importante de tudo isto foi que ele voltou os seus pensamentos para Deus. Primeiramente, ele clama a Deus em sua angústia. Depois ele muda o foco. Ele lembra do poder de Deus e de todas as coisas que Deus fez. Amadas, este também é um salmo de lamento. Por que é um salmo de lamento? É onde Asaf expressa um momento difícil que ele estava enfrentando. Era um período de problemas, era um período de desafios, era um período de incerteza, e isso deixava ele muito angustiado e desanimado, chegando ao ponto de imaginar se Deus queria saber dele ou não. Chegou ao ponto que ele perguntava ao Senhor se o Senhor voltaria a ser misericordioso com ele algum dia. E em meio a esses pensamentos turbulentos, pensamentos perturbados, ele reage. Ele reage e diz assim: isto é enfermidade minha. E logo ele lembra dos anos da destra do Altíssimo. Ele decidiu buscar a Deus em oração, clamando por ajuda e clamando por consolo. E movido pelo poder do Espírito Santo, ele tomou a decisão de afastar de sua dor e concentrar os seus pensamentos nas obras e nos milagres de Deus. E foi neste contexto que ele teve uma experiência profunda com Deus. Amadas, eu falo com vocês assim: se você se encontra em meio a essas dificuldades, a essas incertezas, a esses pensamentos perturbados, desanimadas, então lembre-se que Deus é um Deus de milagres e você tem este Deus. Este Deus não desampara o seu povo. Então, amadas Déboras, volte para Deus em oração. Você tenha toda a liberdade de abrir o seu coração para Deus. Ele se agrada disto, ele agrada quando seus filhos lançam as suas dificuldades para ele. O salmista Asaf, depois de buscar a Deus, agora ele percebe que Deus não era um Deus distante, não era um Deus inacessível, mas sim um Deus vivo, um Deus presente que se importava com ele e se importava com o seu povo. Ele viu que Deus não era apenas um Deus de palavras, mas sim
um Deus de ação, que poderia transformar situações impossíveis em realidades surpreendentes. Ele notou o cuidado de Deus para com ele e notou ainda que as suas dúvidas foram respondidas. E respondidas de que maneira? Pelas lembranças de que Deus no passado orientou fielmente Israel nos tempos de dificuldade. Agora, o salmista volta os seus pensamentos para a soberania de Deus, sobre os poderes de Deus, sobre os milagres de Deus e sobre ainda o controle e o domínio que Deus tem sobre tudo na terra, lembrando que tudo isto é manifestação da força e do poder de Deus. Lembrando ainda que Deus, ele guiou o seu povo pela mão de Moisés e de Arão. Ele lembrou ainda que foi Deus que criou o universo com apenas a sua palavra e abriu o Mar Vermelho para aquele povo passar. E lembrou de tantos outros milagres que Deus fez. E eu quero dizer, amadas, a vocês que Ele continua fazendo milagres nos dias de hoje. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer fazer milagre nas nossas vidas. Só depende de nós. Nós não devemos desanimar. Deus nos ouve. Vamos continuar orando, clamando pelos nossos filhos e veremos o milagre que Deus vai fazer. Portanto, amadas Déboras, este mesmo Deus que fez Asaf concentrar e voltar os seus pensamentos nas obras que ele tinha feito, este mesmo Deus que fez Asaf reconhecer a sua soberania, ele continua sendo o mesmo Deus e está no meio de nós, sendo fonte de inspiração, sendo fonte de encorajamento para todos aqueles que o buscam em tempos de dificuldades e em tempos de desafios. Amadas, ele não mudou, ele continua o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, fazendo milagres no meio do seu povo. Que Deus abençoe a cada uma das Déboras. Um grande abraço, Déboras.